Primeiramente, boa noite a todos, a paz do Senhor. Bem, como esse final de semana foi cancelada a escola bíblica dominical, eu vou estar fazendo um vídeo aqui no YouTube para compensar a aula que não vai ter, né, no final de semana. A aula que vou dar vai ser sobre a lei e a graça, continuação, né? Eu vou falar aqui um pouquinho em Romanos 4, que é uma carta de Paulo aos Romanos, é uma carta que me inspira muito a minha vida, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras, e tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? É incrível isso. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. Olha só aí o segredo. Ele tinha boas obras, mas a glória de Abraão não foi as obras, foi porque ele creu em Deus. Ele não é o pai das obras, ele é o pai da fé. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra e não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, aqui está falando da lei. Porque a lei, quem não cumpria, tinha uma dívida com Deus. E essa dívida com Deus só podia ser paga com a vida. E a gente vê que a lei, ela é boa, e a lei é de Deus, ela veio de Deus. Porém, a lei que veio de Deus e é de Deus, nós somos seres humanos pecadores e falhamos muitas das vezes. Na maioria das vezes, nós mais falhamos. Eu acredito que passamos 99% da nossa vida errando, tentando acertar do que realmente acertando, né? E ali, o que acontece? A lei, ela veio para nos trazer a vida, mas a gente, por ser ruim, pecador, morremos, né? Perante a lei, nós somos dignos da morte. Mas graças a Deus, Jesus veio nessa terra e cumpriu a lei, né? Então vamos lá, vamos continuar. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a sua obra? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem em quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Claro que não, né? Ou também só a incircuncisão? Também, claro que não. Deus, ele é o Deus de todos. Ele não criou, ele criou tudo, né? Porque dizemos que a fé lhe foi imputada como justiça a Abraão, como isso lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Abraão, na época que Deus teve um encontro com ele não era circunciso ainda. Então, Abraão foi justificado na incircuncisão, ao contrário do que muitos por aí acreditam, né? E só quem é circunciso é realmente merecedor. Quem pratica as leis, vamos dizer assim, entre aspas, é realmente merecedor de, vamos dizer assim, ir para o céu. Tem.
enfim, né? Mas não, Abraão, ele foi imputado por justiça na fé. Mas no tempo da sua incircuncisão. Vamos continuar a leitura. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. É um sinal, né? Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe foi imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também daqueles que andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. É uma palavra aqui poderosa, né? Vamos dizer assim. Aqui vamos voltar agora para o livro de Gênesis. Deus, ele pega e olha para a terra e ele contempla Abraão. E ele fala: esse daí eu tenho planos para ele. Não que Deus não tenha planos para nenhuma outra pessoa, ou só para uma pessoa em específico, não. Deus tem planos para todo mundo. Claro que para aqueles que creem em Deus, aí o negócio é diferente, né? A gente vê que Abraão, naquela época, ele creu cegamente em uma voz que falou com ele. Só que não era uma voz qualquer, né? Vemos e convenhamos. É a voz de Deus, Deus Todo-Poderoso. Acho que acredito que qualquer ser humano nesse mundo consegue reconhecer a voz de Deus. É uma voz de amor, uma voz calorosa, uma voz que ela não vem para nos trazer a morte, mas sim para nos trazer a vida, né? E ali, Abraão, ele recebe as promessas de Deus. Só que é engraçado lembrar que... Eu vou até aqui abrir o livro de Gênesis, se eu não me engano, 25. Deixa eu ter certeza aqui, mas eu acho que é isso mesmo, Gênesis 25, que fala sobre as promessas que Deus fez para Abraão. Vamos ver. O primeiro encontro de Deus com Abraão, né? Não, perdão, eu errei. É Gênesis. Aqui, ó. Aqui, ó. Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra e de sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e assim por diante. Gênesis 12, né? A gente vê aqui que nesta época Abraão não era circunciso. Ele não estava vivendo debaixo da lei, mas sim, ele simplesmente ouviu Deus falar com ele e decidiu crer em Deus. Aí é que está o segredo do sucesso, né? Quando a gente pensa em crer, é assim uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil, por causa da nossa natureza, né? Nós temos a natureza de fazer ao contrário do que Deus nos propõe, né? E aí a gente acaba batendo em certas muralhas, batendo a cara na parede, chegando no fundo do poço. E quantas vezes nós nos perguntamos: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Quando na verdade Deus jamais quer que nós passemos pelo mal aqui, né? Deus veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. Então, não vamos culpar a Deus pelos nossos erros, né? Porque nós colhemos o que nós plantamos, né? E uma boa analogia disso que eu posso citar
É o caso do Sermão da Montanha de Jesus. A gente vê que o Sermão da Montanha de Jesus, o cara que conseguir seguir ele passo a passo, olha, você é uma bênção, viu? Porque é difícil. Sem hipocrisia aqui, né? Agora, falando de verdade, sem hipocrisia. É difícil, né? Você tentar seguir os passos de Jesus. Eu vou ler aqui só uma breve parte aqui, porque infelizmente eu esqueci o meu estudo da lei na igreja, né? Então eu tô meio que fazendo uma improvisação aqui, mas eu creio que é de Deus, porque Deus tocou no meu coração para parar de dar desculpa, né? Parar de colocar empecilho para fazer a obra dele e simplesmente fazer. Se não der para eu ir para a igreja, posta um vídeo no canal. Se não der para postar um vídeo no canal, manda um versículo da Bíblia. Se não der para mandar o versículo da Bíblia, manda um recado para alguém. Sei lá, se vira, filho. Imagina, Deus deu esse dom maravilhoso para nós, né? O dom da imaginação. Então a gente pode, a qualquer momento da nossa vida, aí, criar soluções para os nossos problemas, né? Deus ele nos deu essa dádiva, a imaginação. Usem com sabedoria, claro, né? Vamos lá. Mateus 5, versículo 17. Ora, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim adrogar, mas eu vim cumprir a lei. Quando Cristo fala cumprir a lei, ele veio cumprir cada lei que foi escrita por Moisés, para que Deus assim jogasse sobre ele todo o nosso jugo, todo o meu jugo, o seu jugo, sobre as costas de Jesus, e assim todo o castigo que me era ser para mim por eu não seguir a lei, assim o castigo foi levado por Jesus, né? E aí vamos lá. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passarem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, olha só a responsabilidade que eu estou tendo aí, hein? Será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande no reino dos céus. Olha só que glória! Aquele que cumprir e ensinar será chamado de grande. Imagine só você recebendo o elogio de Jesus lá no céu. Filho. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e as dos fariseus, de modo nenhum entrareis nos reinos do céu. Aqui é um caso sério, né? Porque nós vemos que os escribas e os fariseus, eles tinham uma conduta assim, nos mínimos detalhes, né? Na lei. Só que sem o amor. Aí é que está o grande segredo. Aonde é que a gente consegue ganhar dos escribas e dos fariseus? A gente não precisa fazer mais por causa do medo da morte, do apedrejamento, porque eu não sei se vocês sabem, uma lei, por exemplo, eu vou citar aqui um dos casos que aconteceu, se uma mulher fosse pega em um ato de adultério, ela era condenada à morte por apedrejamento. Isso é o que a lei manda. Porém, Jesus Cristo ele não fez isso. Porque, vamos pensar agora um pouquinho. Na lei também está escrito, não matarás. Então, como que funciona? Não matarás, mas ao mesmo tempo aquela pessoa tem que morrer. Quem pode julgar uma coisa dessa, se não só Deus, né? Então não cabe a gente julgar o nosso próximo. Enquanto você, vamos dizer logo assim, enquanto eu precisar de comer para sobreviver, enquanto eu não for Deus, vamos supor assim, quem sou eu para julgar o meu próximo?
Só Deus pode julgar o próximo. Só Deus tem o direito de julgar. Ele é o justo juiz. Ele vê, ouve, sente, fala. Ele, tudo é dele, tudo por ele, tudo é para ele, né? Então, Deus, ele sabe, quando ele faz um julgamento, ele sabe o que ele está julgando. Ele não olha com os meus olhos, nem com os seus olhos. Os meus olhos, eles só conseguem ver o que os meus olhos conseguem ver. Nada além mais disso, mas Deus, ele tudo vê. Ele vê inclusive a intenção, ele vê inclusive o sentimento, ele vê tudo. Então ele sabe julgar as coisas. Amém? Então vamos lá. Porque vos digo, se a voz... isso aqui já foi. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Qualquer um que matar será réu de juízo. Olha só aí, hein? Eu, porém, vos digo: qualquer um que sem motivo escolherá contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer um que chamar o seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer um que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então, irmãos, vamos tomar cuidado com nossos juízos, né? Nós só temos um direito: o de amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Nós não temos o direito de julgar. Afinal, aquela pessoa que a gente julga, que a gente fala, lança palavras ruins para essas pessoas. Já parou para pensar como que essa pessoa está recebendo essa palavra, né? Como que essa pessoa... Será que ela não está passando por algo tão ruim que motivou ela a tomar uma atitude ruim por falta de sabedoria? E aí, você que tem a instrução, por falta de paciência, por falta de amor ao próximo, toma uma atitude, condena a pessoa, fala: esse não, esse vai pro inferno. E não é assim. A gente não tem que condenar ninguém, nem falar nada de ninguém. Olha, é difícil, né? Olha só o que eles faziam, né? Deixa aí diante do altar a tua oferta. Vai reconciliar. Só que antes, tá aqui o segredo, né? Vai reconciliar primeiro com teu irmão, depois vem e apresenta a tua oferta. Então, você que vai para a igreja pedindo a bênção, isso aqui eu tô falando sério agora, tá? Você que vai para a igreja pedindo a bênção, pedindo a cura, a libertação, o batismo, a profecia, enfim, N coisas que nós pedimos para Deus. Antes de pedir para Deus, vamos pedir perdão para aquele que nós fizemos mal. Eu acho que... será que Deus aí não vai falar: não, esse daí eu gostei dessa atitude dele, eu acho que eu vou atender ele agora? Eu já ia atender ele, mas por causa que ele está tendo uma conduta humilde, está tendo amor ao próximo, ele não está fazendo simplesmente porque está escrito. Ele está fazendo porque ele me ama, ele ama a Deus. É diferente. Deus, ele vai te olhar com um outro olhar. Deus, ele vai te olhar com um olhar de amor, né? Ele vai fazer assim, né? Concílio depressa com teu adversário. Olha só, essa daqui é difícil, né? Com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o teu adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. Olha só aí o que acontece quando... É engraçado. Agora vamos nos colocar na posição do adversário. Quantas e quantas vezes a gente não chega para acusar alguém, né? Falar: eu sou santo,
eu faço, eu jejum, eu oro? Ora, pois, o que é isso? Quem é esta pessoa perto de mim? Mas não é assim que nós devemos conduzir, né? Se você tem um bom testemunho, as pessoas, o seu bom testemunho falará por você mesmo. A gente vê isso no livro de Jó. Quem apresentou não foi Jó que se apresentou, foi o próprio Deus. Então, se você é uma boa pessoa, você não precisa se vangloriar. A sua vanglória vem automaticamente. É engraçado isso, né? E realmente funciona com tudo nesse mundo, né? É que tem pessoas que preferem pagar para ver, né? Mas enfim. Em verdade vos digo, continuando aqui, né? Mateus 5, versículo 26. Em verdade vos digo, que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares ali o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Porém, eu vos digo, qualquer um que atentar a uma mulher ou para cobiçá-la em seu coração, já cometeu adultério com ela. Para uma palavra dura nos dias de hoje, né? Nas redes sociais a gente vê isso. Tantas e tantas mulheres postando coisas e os homens, sabe? Parecendo urubu no meio da carniça. É difícil. Pois é. Portanto, se o seu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira para longe, pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que o seu corpo inteiro seja lançado no inferno. Vamos vigiar e tomar cuidado com as nossas atitudes. Eu vejo bastante eu uso o Sermão da Montanha como um mapa para a minha vida, né? É muito complicado e muito difícil, porque para Deus não é fácil. Largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e estreitos são os caminhos que conduz à salvação. Então a gente vê que a coisa estreita é difícil, né? Mas Deus capacita. Jesus Cristo está por nós. Quem será contra nós, né? Vamos lá. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha só qual que é a preocupação de Jesus aqui, né? Então, vamos tomar cuidado com as nossas atitudes. Também foi dito, qualquer um que deixar a sua mulher e der-lhe carta de desquite, eu, porém, vos digo, qualquer um que repudiar a sua mulher, se não por causa de prostituição, faz ela com que ela cometa adultério, e qualquer um que se casa com ela, com a repudiada, comete adultério. Então é simples, cara. O casamento não tá fácil, não tá indo. Não, continua. Coloca o joelho no chão, começa a orar, muda a sua postura, porque é muito fácil a gente colocar a culpa nas costas dos outros, falar que a pessoa é errada. De novo, né? Se fazer o papel de juiz, quanto que se a gente amasse a nossa companheira como a nós mesmos, nós jamais aborreceríamos a ela, e vice-versa, né? Se ela nos ama como a ela mesma, ela não nos irá aborrecer. Então a gente vê que uma grande preocupação aqui de Jesus está sendo com a nossa conduta. É um grande paradoxo, né? Porque a gente ouve bastante que mais é necessário jejum, mais oração, mais campanha de não sei o que, mais campanha disso, campanha daquilo, campanha pra... Ai meu Deus do céu, tanta coisa. E
aqui a gente vê a verdade. Leia a Bíblia. Conhecereis a verdade vos libertará. Quem é a verdade? O que é verdade? Né? Jesus Cristo, ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, você tem que conhecer a verdade. Conheça Jesus Cristo e você vai entender o que eu estou falando. Aí vamos continuar um pouquinho. Outro assim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Aí Jesus Cristo responde, né? Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade grande do rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo teu fio de cabelo branco. Ou seja, Jesus aqui está falando: cara, você não tem poder nenhum para nada. Você está jurando pelo quê? Não, calma. O que você pode fazer na sua vida? Se não obedecer os caminhos do Senhor e torcer para que tudo dê certo? Ora, pois, se todo o poder não está nas mãos de Deus, então vamos refletir, vamos pensar um pouco mais e dar um bom testemunho, né? Aí a gente vai ver a diferença de viver entre a lei e a graça. Porque os fariseus e os escribas, eles eram, aos homens, pessoas como eu, eles eram vistos como grandes personalidades que inspiravam as outras pessoas a seguirem a lei, por causa que eles seguiam a lei, só que eles seguiam por os motivos errados, né? Eles seguiam pela glória própria, eles seguiam por qualquer coisa, menos por amor a Deus, né? Eu não digo todos os escribas e todos os fariseus, né? Quem sou eu para falar deles, né? Mas eu digo pelo que está escrito aqui, né? Então vamos lá. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Olha aí, de novo, a conduta nossa. Deus aí exige de nós a cada dia isso. Que nós sejamos muito mais verdadeiros, como nós somos de verdade, do que nós prometemos e não cumprimos, né? Deus, se o Senhor me der a bênção ungida, eu prometo que vou fazer isso e aquilo. 5 segundos depois, não fez absolutamente nada. E aí, fala que... Bem, enfim, vocês já conhecem essa história, né? Eu acredito que alguns já tenham vivido isso, né? Ouvistes que foi dito, isso está escrito na lei, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, porque qualquer um que bater na tua face direita, oferecer também a outra, ou seja, à esquerda. Qualquer um que te bater aqui, você tem que dar aqui. Eu já passei muito por isso e é difícil. É difícil, mas tenha fé, vai valer a pena. Cada momento da sua vida que você faz, que você cumpre o que está escrito aqui, por amor a Deus, vale a pena. A recompensa não vai vir de mim, vai vir do próprio Todo-Poderoso. Olha, pois Ele não é o justo juiz. Se você tiver uma boa conduta nessa terra, será que você não vai ser bem abençoado? Você não vai ser abençoado? Pois é, né, irmãos? Ao que quiser pleitear contigo, tirar-te a vestimenta e larga-te também a capa. Ou seja, aquela pessoa que te pedir algo, faça algo a mais para ela. Aquela pessoa, talvez ela esteja fazendo aquilo, sei lá, de uma maneira errônea. Ela esteja te pedindo algo
Seja, tipo, vamos colocar no contexto do texto aqui. Talvez a pessoa ela te peça a sua blusa emprestada. Aí você tem um cachecol e um gorro. Empreste também o seu cachecol, o seu gorro. Às vezes aquela pessoa está tão necessitada. E se a gente for ficar parando para olhar para essas coisas, será que Deus não é poderoso para nos dar condições da gente conseguir coisas muito maiores do que isso? Deus ele é poderoso para isso. Então não seja pegada a nada aqui da terra, amém? Claro que também não vamos cair no lado do extremismo, né? Ser uma pessoa, como eu posso dizer, dada, né? Ela dá tudo para todo mundo, também não é assim. A gente tem que ter temperança no nosso caminho. A gente tem sim que ser movido pelo Espírito Santo de Deus, pela compaixão, pelo amor ao próximo. Só que a gente também temos que nos amar, né? Então, dentro dos nossos limites, vamos ajudar ao próximo, dentro da temperança. O Espírito Santo ele vai capacitar. Se você tiver dúvida sobre o que fazer, olha, é fácil. Pergunte a Deus. Dobre o seu joelho. Fala assim: olha, você me dá só um minutinho. E vira aí um pouquinho assim de lado e fala: Deus, o que eu faço? Me ajuda, Pai. O que eu devo fazer agora? Me dá uma ideia. Só para no meu ouvido aqui agora, o que eu devo fazer? Eu creio que Deus ele vai te responder. Eu creio que sim. Amém? Então vamos lá. Qualquer um que te obrigar a caminhar 1 milha, vá com ele 2. Porque é o que Jesus Cristo ele está querendo mostrar aqui. Ora, pois, os escribas e os fariseus, eles conhecem essas leis e essas palavras. E eles com certeza, se uma pessoa os forçassem a caminhar 1 milha, eles caminhariam exatamente 1 milha. Só que como foi lido aqui, se a nossa justiça, se o nosso cumprimento não se sobrepor ao dos escribas e ao dos fariseus, de jeito nenhum nós entraremos no reino dos céus. Então vamos fazer as coisas por amor, né? Dá a quem te pedir, e não te desviei daquele que lhe emprestes. Ou seja, a pessoa está necessitada, está precisando de um alimento, está precisando de uma ajuda. Ajude. Vai não só ajudar aquela pessoa, mas vai ajudar você também. A gente vê que existe uma frase que é assim: as melhores coisas deste mundo, elas são de graça, né? Não tem custo. A gente vê que Jesus Cristo, ele curava, ele não pedia o dízimo porque ele estava curando. Ele não pedia uma oferta pela cura. Ele simplesmente fazia aquilo. Eu sei que é difícil, é complicado. São palavras muito duras essas, né? Porque o amor, num tempo como hoje, no final dos dias, né? Onde o amor tem se esfriado, onde as profecias bíblicas têm se cumprido, né? Que o amor de muitos se esfriarão. E assim tem sido, né? A gente pode ver, né? Aí no mundo afora, como que não é, né? Vamos lá. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Porém, eu vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei a todos os que vos maldizem, fazei ao bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejam os filhos do Pai que estais no céu, para que faz que o seu sol se levante sobre os maus, porque ele faz com que o seu sol se levante sobre os maus, e o bom a chuva desça sobre os justos e os injustos. Ou seja, o sol nasce para todos, né? A chuva cai para todos, tanto
para as pessoas boas quanto para as pessoas ruins. É a graça de Deus. Resumindo, isso é uma graça divina. Eu não mereço que o sol nasça todo dia para mim. Eu não mereço que chova. Eu não mereço o ar que eu respiro. Mas mesmo assim, Deus, Ele tem de misericórdia e Ele me abençoa com esse ar maravilhoso, com a chuva, com o sol, com a noite. Ele me abençoa ao cada dia que eu acordo e estou vivo, né? Vamos lá. Pois se vos amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Ora, é muito fácil a gente gostar de quem gosta da gente e de quem não gosta, né? É complicado. E se saudades unicamente a vossos irmãos, que fazeis demais? Nada, né? Mas não fazem os publicanos também assim? Pois é, né? Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. Ó, pastor Moisés, mas essas palavras foram dadas por Jesus. Jesus sim tinha a capacidade de ser perfeito. Sim, mas Ele confia em nós. Jesus, Ele confia que você, eu, vamos tentar a cada dia, por mais que nós não consigamos, mas pelo menos vamos tentar ser melhor. Cada dia da nossa vida, vamos pelo menos tentar ser melhor. Pelo menos tentar ter uma conduta melhor para com nossos próximos, né? E não só os nossos próximos irmãos na igreja, mas sim para com os nossos próximos que não são da igreja, que são de outras religiões, o que é muito difícil por aí, né? Eu vejo muitos cristãos aí que sem Cristo, né? Que não sei que Bíblia que eles leem, porque eles realmente não amam o seu próximo, né? Eles simplesmente, se uma pessoa é de uma outra religião, eles já se põem no lugar de juiz e já fazem o que não deve ser feito, julgar. Pois é, irmãos, vamos tomar cuidado, não julgues para que não sejas julgado. Então vamos lá, voltando aqui ao resumo. Então, mas Jesus, ele era o Filho de Deus, ele tinha poder, mas ele confiou em nós, que nós, através da capacitação do Espírito Santo, nós vamos conseguir amar uns aos outros, nós vamos conseguir, por mais que seja difícil, nós vamos conseguir. Então, a gente vê aqui através a diferença entre a lei e a graça. A lei impõe uma punição, a morte. A graça, ela impõe o amor. É uma coisa, né? É diferente. Ora, pois, a lei é ruim? Então, não, a lei não é ruim. A lei, ela veio para nos dar a vida. Mas infelizmente, por nós somos falhos e pecadores, a lei nos condena à morte. Primeiramente, boa noite a todos. A paz do Senhor. Bem, como esse final de semana foi cancelada a escola bíblica dominical, eu vou estar fazendo um vídeo aqui no YouTube para compensar a aula que não vai ter, né, no final de semana. A aula que vou dar vai ser sobre a lei e a graça, continuação, né? Eu vou falar aqui um pouquinho em Romanos 4, que é uma carta de Paulo aos Romanos, é uma carta que me inspira muito a minha vida, né? Então vamos lá. Romanos capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque Abraão foi justificado pelas obras, e tem de que se gloriar, mas não diante de Deus, né? É incrível isso. Pois
que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus. Olha só aí o segredo. Ele tinha boas obras, mas a glória de Abraão não foi as obras, foi porque ele creu em Deus. Ele não é o pai das obras, ele é o pai da fé. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra e não lhe é imputado galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida, aqui está falando da lei. Porque a lei, quem não cumpria, tinha uma dívida com Deus. E essa dívida com Deus só podia ser paga com a vida. E a gente vê que a lei, ela é boa. E a lei é de Deus, ela veio de Deus. Porém, a lei que veio de Deus e é de Deus, nós somos seres humanos pecadores e falhos, falhamos muitas das vezes. Na maioria das vezes, nós mais falhamos. Eu acredito que passamos 99% da nossa vida errando, tentando acertar do que realmente acertando, né? E ali, o que acontece? A lei, ela veio para nos trazer a vida, mas a gente, por ser ruim, pecador, morremos, né? Perante a lei nós somos dignos da morte, mas graças a Deus Jesus veio nessa terra e cumpriu a lei, né? Então vamos lá, vamos continuar. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a sua obra. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem em quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos os pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não lhe imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente? Claro que não, né? Ou também só a incircuncisão? Também, claro que não. Deus, ele é o Deus de todos. Ele não criou, ele criou tudo, né? Porque dizemos que a fé lhe foi imputada como justiça a Abraão, como isso lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Abraão, na época que Deus teve um encontro com ele não era circunciso ainda. Então, Abraão foi justificado na incircuncisão, ao contrário do que muitos por aí acreditam, né? E só quem é circunciso é realmente merecedor, quem pratica as leis, vamos dizer assim, entre aspas, é realmente merecedor de, vamos dizer assim, ir para o céu. Bem, enfim, né? Mas não, Abraão, ele foi imputado por justiça na fé, mas no tempo da sua incircuncisão. Vamos continuar a leitura. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. É um sinal, né? Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem. Estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe foi imputada, e fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também daqueles que andam nas pisadas daquela fé que teve o nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. É uma palavra aqui poderosa, né? Vamos dizer assim. Aqui vamos voltar agora para o livro de Gênesis. Deus, ele pega e olha para a terra
e ele contempla Abraão. E ele fala, esse daí eu tenho planos para ele. Não que Deus não tenha planos para nenhuma outra pessoa, ou só para uma pessoa em específico, não. Deus tem planos para todo mundo. Claro que para aqueles que creem em Deus, aí o negócio é diferente, né? A gente vê que Abraão, naquela época, ele creu cegamente em uma voz que falou com ele. Só que não era uma voz qualquer, né? Vemos e convenhamos. É a voz de Deus, Deus Todo-Poderoso. Acho que acredito que qualquer ser humano nesse mundo consegue reconhecer a voz de Deus. Que é uma voz de amor, uma voz calorosa, uma voz que ela não vem para nos trazer a morte, mas sim para nos trazer a vida, né? E ali, Abraão ele recebe as promessas de Deus. Só que é engraçado lembrar que... Eu vou até aqui abrir o livro de Gênesis, se eu não me engano 25, deixa eu ter certeza aqui, mas eu acho que é isso mesmo, Gênesis 25, que fala sobre as promessas que Deus fez para Abraão. Vamos ver. O primeiro encontro de Deus com Abraão, né? Não, perdão, eu errei. É Gênesis. Aqui, ó. Aqui, ó. Gênesis 12, né? Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de sua terra e de sua parentela e da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoam, e amaldiçoarei os que te amaldiçoam. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, e assim por diante. Gênesis 12, né? A gente vê aqui que nesta época Abraão não era circunciso. Ele não estava vivendo debaixo da lei, mas sim, ele simplesmente ouviu Deus falar com ele e decidiu crer em Deus. Aí é que está o segredo do sucesso, né? Quando a gente pensa em crer, é assim uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo é tão difícil por causa da nossa natureza, né? Nós temos a natureza de fazer ao contrário do que Deus nos propõe, né? E aí a gente acaba batendo em certas muralhas, batendo a cara na parede, chegando no fundo do poço. E quantas vezes nós nos perguntamos: Deus, por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Quando na verdade Deus jamais quer que nós passemos pelo mal aqui, né? Deus veio para nos dar a vida, e a vida com abundância. Então, não vamos culpar a Deus pelos nossos erros, né? Porque nós colhemos o que nós plantamos, né? E uma boa analogia disso que eu posso citar é o caso do Sermão da Montanha de Jesus. A gente vê que o Sermão da Montanha de Jesus, o cara que conseguir seguir ele passo a passo, olha, você é uma bênção, viu? Que é difícil. Sem hipocrisia aqui, né? Agora, falando de verdade, sem hipocrisia.